bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal para falarmos mais um pouco sobre planejamento patrimonial da família. Como sempre, meu nome é Bruno Couto Rocha, eu sou advogado, especialista em planejamento patrimonial da família, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E tenho como expertise a holding familiar, que é hoje, na minha opinião, a ferramenta mais avançada de planejamento patrimonial da família que nós temos aqui no Brasil. Bom, hoje nós vamos tratar de como que a utilização da holding familiar como forma de planejamento patrimonial pode ajudar a sua família na proteção dos bens. Não só a sua família, não só você, mas até mesmo proteger esses bens para os seus filhos, para os seus herdeiros, aqueles que vão receber esses bens um dia. Mas antes, muito importante a gente deixar claro que proteção patrimonial que vem através da holding familiar não é blindagem patrimonial. E por que eu falo que não é blindagem patrimonial? Porque isso não existe. Não existe blindagem patrimonial. Blindagem é um termo técnico usado por algumas pessoas para transmitir uma certa segurança que é, na verdade, falsa. Veja que nada vai proteger os seus bens, vai blindar os seus bens contra ato ilícito, contra fraude a credores, contra um planejamento patrimonial mal feito ou até feito fora da lei. Não existe nada que vai proteger esse patrimônio se a situação for essa. Se alguém estiver te passando o contrário, de que consegue fazer uma blindagem, que seu patrimônio não vai chegar, isso é mentira, porque não existe como proteger contra nessas situações. O que existe é a proteção patrimonial que é conferida por um planejamento, primeiro, feito de forma íntegra, e segundo, feita de forma legal. Legal, que eu quero dizer, é feita dentro da lei, dentro do que a lei permite para fins de planejamento patrimonial. E íntegro é feito com a intenção correta. Se você fizer o seu planejamento patrimonial com a intenção de planejar, organizar patrimônio e organizar a sucessão, feito antes, sem que tenha qualquer intenção de burlar uma execução, de burlar uma legislação, aí sim você vai ter uma grande proteção patrimonial, até mesmo de 100%, se feita de forma preventiva. Mas não é, nunca vai ser blindagem patrimonial. E por que eu falo dessa questão da integridade do planejamento patrimonial? Pensem comigo aqui. Se em duas famílias, uma que é uma família que, digamos que as duas têm negócios familiares e uma já tem várias dívidas nesse negócio, já tem dívida tributária, trabalhista, civil, várias ações ajuizadas. Essa família, ela pega e faz uma holding familiar, que seja uma holding familiar, e faz coloca todo o patrimônio da família dentro de uma empresa e faz lá a sucessão. Aí vem o juiz e vai olhar aquilo ali. Lá na frente vai olhar aquilo ali. O juiz, uma execução trabalhista, alguma coisa, se chegar nisso, ele vai e olha aquilo ali. E ele pega e fala, peraí, eu estou tentando te executar aqui, não tem nada em seu nome, mas enquanto essa execução já existia, você pegou todo o seu patrimônio e passou por nome de uma outra pessoa, que é a pessoa jurídica. Ou digamos que tenha feito de forma mais errada ainda, passado por um laranja, por um terceiro, mas você passou o seu patrimônio para uma outra pessoa. O que o juiz vai pegar nessa intenção? Que você não queria que esse patrimônio respondesse por aquela dívida. Que você escondeu aquele patrimônio. Isso é fraude à execução. Isso vai pegar, o juiz vai pegar e vai anular tudo isso e vai penhorar os bens. Agora, vamos para um outro caso. Uma família que, mesmo que tendo negócios, tem negócio familiar, hoje não tem nenhuma dívida, não tem ação, ou a que tem já está sendo paga num acordo. Tá bem tranquila a questão patrimonial dessa família. Aí eles pegam de forma preventiva e fazem um planejamento patrimonial e sucessório através de holding familiar. Ou seja, eles criam uma barreira entre o negócio e o patrimônio da família. Eles pegam todo o patrimônio da família e colocam dentro de uma outra empresa, uma empresa que não faz nada, uma empresa cofre, que é como a gente fala muito aqui no canal, e lá dentro faz o planejamento sucessório das cotas dessa empresa e desse patrimônio para os filhos, com cláusulas de proteção, como impenhorabilidade, entre outras, que nós podemos falar aqui mais à frente. Lá na frente acontece uma crise financeira, essa questão do Covid e tudo, e a empresa passa a ter algumas dívidas e não consegue pagar. Eu falo daquele negócio da família.
Veja, nesse momento, quando o juiz estiver fazendo a execução, ele vai pegar e vai olhar o seguinte: peraí, você também não, você tirou todo o seu patrimônio e passou para outra pessoa. Digamos que ele encontre, tá? Mas, nesse momento, ele vai falar o seguinte: não, mas peraí, você fez isso bem antes de existir ação, bem antes de ter qualquer tipo de problema financeiro. Sua intenção aqui, qual que era? Sua intenção aqui era planejamento sucessório e familiar. Não tinha intenção de fraudar a execução. Então ele não vai conseguir anular esse procedimento de maneira nenhuma, porque ele foi feito de forma íntegra e de forma legal, dentro dos ditames da lei. Só que é muito importante eu dizer para vocês também que o fato da família ter dívidas ou até mesmo ações ajuizadas, não quer dizer que eles não possam fazer um planejamento patrimonial através de holding familiar. Só quer dizer que quando for fazer esse planejamento, ele tem que ser mais bem analisado, ele tem que ser mais bem verificado para saber como fazer aquele planejamento de modo a não fraudar uma execução, de modo a não cometer um ato ilícito. Então é possível sim fazer um planejamento, mesmo que tenha dívidas, que tenha ação, e gerar uma certa proteção para parte do patrimônio. Você organizar o patrimônio significa organizar também essas ações, essas dívidas, para poder fazer o seu planejamento. Mas se você não tem nenhum problema, por que fazer um planejamento patrimonial? Por que pensar em proteção patrimonial? Existe uma frase que eu acho que se identifica muito com a advocacia preventiva e com o planejamento patrimonial da família através de holding familiar, que é o seguinte: o segredo do sucesso não está em prever o futuro, mas em se preparar para um futuro imprevisível. O que isso quer dizer? O fato de você hoje não ter nenhum problema, nenhuma dívida, não quer dizer que você saiba como vai ser o futuro. Então, se você já tem patrimônio, você tem filhos, nada melhor do que você planejar isso de forma a garantir que os seus filhos vão receber esse patrimônio e que esse patrimônio não vai ser lesado por um futuro que você não prevê. Você acha justo que a casa que você adquiriu há 20 anos atrás seja penhorada para pagar uma dívida de uma empresa que você formou agora há um ano e deu um problema por causa de um Covid, de uma crise econômica? Você acha que essa casa tem que pagar por isso, um patrimônio que foi adquirido lá atrás, com dinheiro que não tinha nada a ver com essa empresa? Você acha isso justo? Ou pior ainda, você acha justo que quando você não tiver mais aqui o inventário, que é aquele que a gente tenta evitar ao máximo aqui no canal, fazer as pessoas entenderem que tem que ser evitado, você acha que no inventário é justo que corra uma penhora dessa casa por causa de uma dívida do seu filho recente, que ele teve agora por causa de uma empresa, que ele teve algum problema, ou às vezes seu filho é médico, teve alguma ação judicial? Você acha justo que essa casa sofra, esse patrimônio sofra a penhora em relação a isso? E é isso, se preparar para um futuro imprevisível é isso. Você não precisa saber o que está lá na frente, mas você pode se proteger contra ele. E quando você faz o planejamento patrimonial através de holding familiar, você imbui esse planejamento com cláusulas de proteção que vão te proteger contra esses futuros. Por exemplo, uma das cláusulas que nós colocamos no planejamento, feita de forma correta, é uma cláusula de impenhorabilidade. Ou seja, esse patrimônio não vai poder ser atingido por dívidas futuras dos seus filhos. Caso o filho tenha uma execução, algum problema, algum revés econômico no futuro, esse patrimônio, se feito de forma preventiva e de forma planejada, ele não vai ser atingido. Além de outros vários benefícios que a gente pode citar. Esquecendo aqui que a holding familiar traz um grande benefício econômico, que garante uma sucessão automática, a holding familiar traz grandes benefícios de proteção patrimonial também. Ela confere para famílias, essas famílias que têm negócios, uma grande tranquilidade para elas. Porque, como eu disse aqui, se lá na frente vocês tiverem um negócio e o negócio tiver algum revés econômico, o seu patrimônio, que já foi feito um planejamento através de holding familiar, não vai responder por isso. Ela também protege contra eventuais problemas na justiça. Pode ser seus e até mesmo dos seus filhos, desde que sejam posteriores à elaboração do sistema. Então, se você tiver lá um acidente, alguma coisa assim, tiver que fazer alguém tiver uma ação judicial pesada contra você, esse patrimônio também não vai responder por isso, porque você já vai ter feito o planejamento sobre ele. Protege também contra divórcios e contra união estável.
Que como assim protege contra divórcio, união estável? Olha só, quando você faz o sistema de planejamento patrimonial através de holding familiar, você consegue gravar esse sistema com várias cláusulas de proteção, como eu falei. Uma delas é a incomunicabilidade. Ou seja, esse patrimônio que você colocou, que você fez a sucessão, que você organizou para os seus herdeiros ou para os seus filhos, eles não vão comunicar no regime de casamento deles. Então, lá na frente, se algum deles tiver que passar por um divórcio, ou eles tinham uma união estável, vão ter que separar alguma coisa, esse patrimônio também não vai entrar nisso. E isso é muito importante, mesmo que o regime de casamento deles seja de comunhão universal de bens. Muitos clientes chegam para nós e falam assim: ah, não, mas eu gosto muito do meu genro, da minha nora, eu acho que não tem, ali eu não tenho problema nenhum. Mas a verdade, quando colocado com essa questão, se quer constar essa proteção para o patrimônio, todos resolvem constar, porque não existe um porquê não constar essa proteção para o patrimônio. Porque enquanto o casamento está maravilhoso, essa cláusula não incomoda em nada. No entanto, se tiver qualquer problema lá na frente e um divórcio acontecer, você, o seu filho, sua filha, não vai ter que dividir isso com o seu genro, sua nora. E isso é muito importante. Aliás, a gestão desse patrimônio fica exclusiva para o seu filho ou para sua filha. Eles também, o genro e a nora não tem que assinar sobre isso. E interessante entender que a holding familiar, ela consegue proteger até mesmo em caso de divórcio dos pais. Porque como você já deixa todo o patrimônio organizado para os filhos, você faz uma proteção garantindo que aquela parte que seria da mãe ou que seria do seu pai, ela vai ficar para os seus filhos, mesmo que eles adquiram um novo casamento e tudo. Aí um novo patrimônio é uma outra questão, mas naquele patrimônio que foi durante a vida daquele casal, garante-se para a família daquele casal, para os filhos daquele casal. E claro, sempre se assim a família quiser. A holding familiar dá liberdade para a família decidir em como ela vai querer colocar o patrimônio e quais as proteções que ela quer colocar para esse patrimônio. Agora, quando que é a melhor hora para se fazer a holding e por onde começar? Quando que a gente deve fazer, sim, um planejamento patrimonial da família? Lembra que eu disse que se você tentar fazer uma blindagem patrimonial, essa blindagem não vai dar certo? Se você está cheio de dívida, com problemas, você não vai conseguir fazer uma proteção patrimonial adequada? O melhor momento para você fazer a sua proteção patrimonial, para você fazer a sua holding familiar, é agora, quando está tudo bem, quando a sua família está estruturada, quando os seus bens não têm nenhum tipo de revés econômico que atinja eles, quando você tem a gestão sobre tudo. E somente assim você vai conseguir ter uma garantia de 100% de proteção para o patrimônio da sua família. É muito importante a gente dizer também, uma dúvida muito frequente aqui no escritório, o planejamento patrimonial da família através de holding familiar só é possível também enquanto os pais ainda estão vivos. Porque depois que o dono daquele patrimônio não está mais aqui, não tem outra opção a não ser fazer um inventário para ele, para poder somente depois, talvez, fazer um planejamento para a próxima geração. E como que a gente começa a fazer esse planejamento patrimonial? Por onde que eu começo? Qualquer tipo de advocacia preventiva começa por uma sessão de diagnóstico e viabilidade. O que é uma sessão de diagnóstico e viabilidade? A sessão de diagnóstico e viabilidade é o momento mais importante para aquelas famílias que querem planejar o futuro, que querem planejar o seu patrimônio e garantir que os filhos, os herdeiros recebam a totalidade desse patrimônio, inclusive com toda a proteção patrimonial que eu tenho falado aqui. Porque é nessa sessão que você vai ser ouvido, que o profissional habilitado vai identificar se a sua família consegue se encaixar na solução que ele está propondo e verificar os objetivos da sua família. Nesse momento é que você começa o seu planejamento patrimonial. É nesse momento que você começa a sua holding familiar. Sendo que se a holding familiar couber realmente para a sua família, o próximo passo é fazer um projeto de planejamento. É vocês conseguirem colocar no papel tudo aquilo que vocês conversaram sobre patrimônio e objetivos da família, para vocês verem como que vai funcionar e até mesmo quanto que vocês vão gastar para implementar isso. E somente depois desse projeto é que você faz a implantação, porque ali você já sabe exatamente como vai funcionar e consegue fazer também
a projeção de qual vai ser a proteção para esse patrimônio, qual o nível dessa proteção e quais as proteções que a família quer. Vou te dar um exemplo. Nas várias sessões de viabilidade que a gente faz aqui no escritório, constantemente aparecem famílias que estão buscando o planejamento patrimonial da família, mas, na verdade, não é o momento ainda de se fazer o planejamento, porque eles têm aí um ente querido que está falecido e que eles têm que primeiro passar pelo inventário para depois poder fazer qualquer tipo de planejamento. Outro caso que eu posso trazer aqui, nós tivemos um cliente aqui no escritório que tinha efetivamente um negócio familiar, e esse negócio, por causa de crise aí do Covid-19, que nós estamos tendo aí há quase 2 anos, começou a passar por alguns revés econômicos, aí começou a ter algumas dívidas tributárias, dívidas trabalhistas, e eles queriam fazer um planejamento patrimonial da família. Então, nessa sessão de diagnóstico, a gente conseguiu verificar o seguinte, que era possível sim fazer a holding familiar para eles, não era possível fazer sobre todo o patrimônio, porque é muito importante a gente fazer de forma íntegra. Ou seja, aquela parte do patrimônio que garantiria as execuções, que garantiria as ações, ele tem que ser resguardado. Ele não pode entrar no planejamento sob pena de gerar uma fraude para todo o planejamento. No entanto, havia bens que eram da pessoa física, dos donos desse negócio, do patriarca, que poderiam sim já entrar no planejamento. E poderiam sim ter a proteção de impenhorabilidade, a proteção contra casamentos. Então, o que a gente conseguiu projetar para eles depois, num segundo momento, no projeto de planejamento? Primeiro, fazer o planejamento em relação àqueles bens que já poderiam ser feitos e garantindo a liquidez daquelas ações que aquele negócio da família tinha. Com essa garantia, o planejamento ficou de forma íntegra, ou seja, ele foi feito com intenção de planejar a sucessão e não de burlar as execuções, não de burlar o fisco. Depois pega-se aquela parte dos bens que estão ali para garantir aquelas ações, garantir aquela situação, e vai resolvendo aos poucos. E depois vai incluindo esse patrimônio dentro do planejamento. Isso é perfeitamente possível. Então veja que não é porque a família tinha dívidas que ela não podia fazer planejamento. Só que o projeto dela teve que ser feito de forma a garantir a liquidez dessas execuções e garantir que o planejamento estava sendo feito de forma íntegra, de forma correta, de forma legal. E assim a gente garantia, inclusive, a sucessão daquele negócio familiar. Porque a gente conseguiu fazer um projeto de forma que, à medida que fosse feito o planejamento, a gente ia garantir também a sucessão daquele negócio familiar para as próximas gerações. Veja que, segundo estudos, apenas 30% das empresas familiares passam da primeira para a segunda geração e apenas 19 chegam na terceira geração. Esse número caindo para 7 daí para frente. Tudo por falta de um planejamento patrimonial adequado que vise não só a sucessão daquele negócio, daquela empresa familiar, mas a proteção do patrimônio da família. E as empresas familiares são efetivamente um patrimônio da família. Muitas sustentam a família inteira. Só que um bom planejamento patrimonial, em especial através de holding familiar, descreve não só a sucessão, mas pode criar regras de como que essa sucessão vai ocorrer, incluindo um sucessor para poder fazer a gestão do negócio e protegendo o direito dos demais herdeiros sobre eventuais dividendos, eventuais valores, garantindo assim a continuidade desse negócio familiar. A proteção patrimonial através de holding familiar, ela vai muito além do patrimônio, sim, de bens imóveis e tudo. Olha que como empresa familiar, você consegue garantir que a perpetuidade desse negócio, ou seja, você consegue garantir que o sucessor correto vai fazer a gestão desse negócio, mas sem deixar de garantir também o direito dos demais herdeiros, criando regras de sucessão, regras de gestão, tudo dentro de um sistema de holding familiar adequado para a família. Gente, me incomoda que cada vez mais eu tenho visto famílias perdendo negócio, perdendo patrimônio, às vezes por um erro do filho no futuro, que tem um problema econômico, por uma crise inesperada, por uma falta de gestão e até mesmo por briga entre herdeiros, quando na verdade o verdadeiro culpado disso
Não é nem essas brigas, esse filho que teve um problema na frente, não. O verdadeiro culpado disso é a ignorância. E não estou aqui xingando ninguém, não. Estou falando do desconhecimento. As pessoas ignoram que existe uma forma de você planejar e de você proteger o patrimônio da sua família contra essas situações que eu te falei. Contra brigas, contra um filho que tem um problemático, às vezes vai ter um problema num negócio lá na frente, contra uma crise econômica que você nem sabe quando que vai vir ou se realmente vai vir. As pessoas ignoram que existe a possibilidade de deixar tudo organizado e protegido para a sua família. Mas se Deus quiser, através do canal aqui, dos vídeos que eu tenho postado quase que diariamente na internet, eu vou conseguir tirar as pessoas desse desconhecimento, dessa ignorância e mostrar que existem formas de planejamento patrimonial, hoje a mais avançada que nós temos, que é a holding familiar, que podem gerar uma proteção para o patrimônio dessa família e garantir a sucessão, garantir que os seus filhos recebam a totalidade dele. Tudo através de um pensamento preventivo. A gente tem que parar de ser provinciano e pensar que não existem opções. Então, a holding familiar ela é uma opção de planejamento patrimonial adequado, com uma grande proteção e garantindo a sucessão dos seus filhos. Uma holding familiar bem feita, de forma íntegra e legal, ela garante para a sua família a sucessão automática do patrimônio, automática mesmo, sem ter que passar por inventário, você tem que passar por cartório, você tem que passar por justiça, você tem que sequer ir no escritório do advogado. Garante também um grande benefício econômico em relação ao que a sua família vai ter que gastar no inventário, ou até o que você gastaria nas outras formas mais comuns aí, como a doação em vida. E garante também uma proteção patrimonial adequada. Não é blindagem patrimonial, é uma proteção patrimonial, porque vai proteger o patrimônio da sua família contra eventuais revés econômicos futuros, contra um casamento que possa falhar lá no futuro, contra eventos que sequer você sabe que possam vir a acontecer. E até mesmo, tratando-se aí de famílias que têm empresas familiares, pode garantir a continuidade do negócio da sua família e o sustento dos seus filhos lá no futuro, ou até mesmo dos seus netos. Como eu disse, na quarta geração, isso cai para 7% das empresas que continuam. Só que se você fizer isso desde já, colocando já uma cultura de pensamento preventivo nos seus filhos, a tendência é que essa empresa familiar vá sustentar a sua família por várias gerações e não acabar quando você não estiver mais aqui. Bom, pessoal, é só isso por hoje. E como sempre, se vocês gostaram do que ouviram, curte aqui, assina o canal e me segue nas redes sociais para ouvir mais. Um forte abraço e até lá!